força de vontade. Agora começará o programa para você fazer sua vida abrir as portas do sucesso, do amor, do sexo e da feitiçaria. Apresentado por Tesla de Murbox, agora começa. Programa Força de Vontade. Sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez para este programa na Estação Hits, rádio www.estacalhits.com. Isso mesmo, sou eu, Tesla de Murbox, que darei continuidade à abordagem do livro História da Feitiçaria. Como já apresentei antes, primeiro informei como e o que é feitiçaria, depois eu iniciei já as fases históricas dela. Agora darei continuidade com o tema Américas. As Américas foram ponto de muito interesse das ciências, tamanha evolução independente das civilizações ocidentais. Alguns arqueólogos alegam a habitação ameríndia como de imigração da costa do Oceano Pacífico até o Estreito de Bering, que, teoricamente, oferecia condições de travessia, e se espalharam na costa americana do Pacífico até a Terra do Sol, na América do Sul. Vários povos e culturas se mantiveram em diferentes regiões, sem uma única língua em comum, fato que coloca tal teoria em dúvidas, principalmente pelas pesquisas arqueológicas não realizarem os testes apurados a delinearem tal sequência, além de teorias. Ainda assim, entre teorias e fatos, a situação na magia, ciência e ideologias seguidas por vários povos interagiram sobre nossos costumes atuais com hábitos desde a alimentação até os vestuários. Aqui colocarei um tópico que é muito debatido em todas as partes, que é a Atlântida. Entre 427 e 347 a.C., o filósofo Platão, discípulo grego de Sócrates, debatia a existência de Atlantis, a hábil expressão sob a forma de diálogo entre sábio e discípulo, em diálogos como Timeu, de âmbito geográfico e as características de sua civilização em Crítias, sob foco social e político. Esse último, o próprio pseudônimo do autor, filho de discípulos e também filósofo de Solon, corroborado por documentos achados em templos haviam mais de 8.000 anos. A arte ajudou o sustento da teoria de Atlântida, como Júlio Verne na sua obra 20.000 Léguas Submarinas, onde o capitão Nemo encontra essa terra por via de seu submarino Nautilus e a torna seu lar, que inspirou o arqueólogo Heinrich Schliemann. Mas a falta de provas manteve essa localidade na teoria, teoricamente, no caso, para que teoricamente sobrevivesse nos fundos dos mares. Esse cientista alemão nasceu em 1822 na província de Mecklenburg, ao norte da Alemanha, sonhador e hábil orador em dúzias de línguas aprendidas rapidamente. Dons amplos que já o tornaram, com 20 e poucos anos, representante de uma casa comercial chamada Schrieder, de origem holandesa, em Amsterdã, na filial em São Petersburgo, na Rússia, local de onde se banhou com amplo conhecimento da língua local. Logo depois fundou sua própria firma, tornou-se milionário pelo comércio de índigo, azeite e chá, mas em 1856 um sacerdote grego chamado Theocletus Vimpus lhe ensinou a língua grega antiga e, num golpe geográfico, muda-se para a Califórnia para acompanhar a corrida do ouro, a multiplicar sua fortuna mais ainda e voltar para São Petersburgo. Sua carreira meteórica não para e multiplica sua fortuna mais ainda com o fornecimento de mantimentos ao exército russo na guerra da Crimeia, embora época em que se casou, teve 3 filhos, mas logo se separou. Em 1869 se mudou aos Estados Unidos da América e se tornou cidadão de tal país, quando reatou contatos com seu amigo Theocletus Vimpus, porém com vistas matrimoniais de uma mulher grega aos desejos desse senhor de 45 anos. Para salvar suas finanças desastrosas,
seu amigo grego anunciou no jornal de Atenas tal reclame a servir de fachada como autenticação a escolher sua própria sobrinha, Sofia, de 18 anos, com sucesso. Isso deu oportunidade ao rico senhor Heinrich Schliemann de ganhar credibilidade científica ao pesquisar e comprovar a história de Ilíada, de Homero, como real, quando assim obtém autorização do governo turco a realizar escavações em Risalik, na Ásia Menor, em 7 campanhas, comprovando Troia. No entanto, as escavações foram interrompidas abruptamente quando ele e sua esposa encontraram o chamado Tesouro de Príamo, coleção de peças em ouro maciço, a seduzi-los a levarem tal conteúdo à Grécia, fato que trouxe grandes embaraços diplomáticos entre os dois países. Além de perder o direito de frequentar Troia, doou anos depois o tesouro ao Museu de Berlim, fato ridicularizado pelos cientistas por Heinrich Schliemann não possuir diploma universitário. O fim do mesmo tesouro é desconhecido desde os fins da Primeira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial. Após o evento do tesouro, o mesmo concentrou suas atividades em escavações na Grécia, na cultura de Micenas, mas ao negociar em Knossos de Creta, o alto preço o proibiu, até morrer em Nápoles em 1890. Mais tarde, o arqueólogo Arthur Evans o fez. Agora, realmente esse tema polêmico abre também o caminho para os maias, que dentro da civilização maia, a cultura mesoamericana pré-colombiana possuiu língua escrita única no Novo Mundo, a representar completamente o idioma falado na mesma eficiência que o escrito. Sua arte, arquitetura, matemática e sistemas astronômicos estabelecidos durante o período pré-clássico de 2000 a.C. a 250 d.C. levou ao apogeu durante o período clássico de 250 d.C. até 900 d.C. No seu auge, era uma das mais desenvolvidas, mais densamente povoadas e culturalmente dinâmicas do mundo. Possui alto grau de interação e difusão cultural em locais como Honduras, Guatemala, El Salvador e região central do México. Também influenciaram na arte e arquitetura, resultado do intercâmbio comercial e cultural, em vez de conquista externa direta. Os estádios dos jogos de bola construídos em grande escala nos centros das cidades, suas estruturas tinham espaço amplo em suas duas laterais de plataformas ou tampas escalonadas paralelas em forma de I, direcionadas a um templo menor ou plataforma cerimonial. Em particular, tinham o calendário maia, que tinha uma postura em relação à vida e à morte fundamental a determinar soberania sobre o materialismo, ainda que este último fosse a base pela qual as invasões se dirigiam a estes. 500 anos depois, de fanáticos e gananciosos visitantes que não enxergavam os limites de drenarem riquezas, corromperam ideologias e escravizaram uma cultura. Agora a civilização ocidental abre os olhos, aí tem calculado como tamanha superioridade. Certamente aparecerão teorias ou tratados a condenarem essa minha afirmação, mas ainda assim, a evolução científica não apaga os erros de suas fontes. Agora vamos a outro povo, um asteca. Em Teotihuacan, aproximadamente 500 a.C., este grupo compunha mais de 200 mil habitantes e, com seu complexo de templos dedicados ao Sol e à Lua, as suas pirâmides simbolizavam os lares dos seus deuses aos respectivos planetas. Mesmo que não tenham constituído nenhuma importância nos estudos acadêmicos de qualquer estudo escolar ou referente até mesmo à magia, suas estruturas vêm sendo cada vez mais respeitadas pelos ocultistas, não podendo ser esquecida para novos estudos. Como a lenda que os ancestrais traíram e este povo partiu do México para o mar, onde sumiu, jurando voltar para um dia se vingar. Como consequência, na sua ausência, sentiram-se num mundo profundamente instável, obrigando-os a estudar a ação do fogo, água, vento e sol, a combinação dos ciclos das estações, a ciência predominando sobre a magia, sobre a religião.
sempre acreditando que essas forças elementais personificadas pelos deuses precisavam de constante vigilância. O mais instável e exigente entre seus deuses era o Sol, que ocupava o centro do universo, bem antes de Nicolau Copérnico, e que esta não era uma criação perfeita, que teria sido criada 5 vezes e destruída 4 vezes. Haveriam 4 planetas luminosos como o Sol para eles, atribuindo a cada distribuição razão relacionada por um elemental. A sua única variação era de um grande encontro de deuses, com um deus requisitado para se oferecer em sacrifício e deveria ser jogado na fogueira. Ao jogá-lo, enquanto seu corpo queimava, esse se transformou em sol. Para pagar pelos sacrifícios dos deuses, os homens têm de fazer oferendas nos templos, semelhantes aos cultos africanos, para alimentar o sol diariamente, com corações e oferendas nos templos. Corações e corpos humanos consagrados a tal, transformando aí o sacrifício humano em razão de todo o seu equilíbrio cósmico. Assim como os negros e sua mescla entre Umbanda e catolicismo, ou voodoo e catolicismo, este povo não perdeu por completo seus rituais, pois facilmente se adaptaram, se enquadraram, com algumas modificações para agradar os invasores. Os símbolos como o sangue e o coração para a salvação e até mesmo o sacrifício, ou até mesmo a via sacra, que assemelhava-se muito com os cultos e rituais locais. Vamos dar uma pausa e tomar um café? É isso aí, ok? Um abraço, até mais.
continuidade à abordagem do livro História da Feitiçaria. Nesta segunda parte, o tema abordado será Grécia e Roma, aqui na Estação Hits, www.estaçãohits.com. Entre a religião e a magia não há, na Grécia, assim como no Egito e também na Síria, para o povo comum, outra diferença que é das práticas criminais, magia negra, goécia e os cultos lícitos e benfazejo. A princípio, os simples ritos agrários, as cerimônias de Eleusis, poderiam tornar-se símbolos do destino da alma imortal, mas continuaram ritos de encantamento, miméticos e muito provavelmente destituídos de conteúdo dogmático. Só para a elite, o orfismo constitui uma ascese purificadora das paixões. Para o povo, os orfeotelestes são mágicos, os sátiros do Cíclope de Eurípides desejam uma epode órfica para que seu trabalho se realize por si. Orfeu era tido como o fundador do culto de Hécate, patrono dos feiticeiros. Ele próprio era um inventor de magia, vindo da Trácia, berço como a Tessália do ocultismo autóctone. Ao primitivo fundo indígena, ao qual pertenciam os goécios, teuquinos, tucuretos, coribantes, Circe e Medeia, das feiticeiras benfazejas. As contribuições estrangeiras persas, com as guerras médicas egípcias e judaicas, sobretudo, juntaram quer uma magia constituída, Egito, pela estação da Demuda cretense, quer elementos de magia, nomes de arcanjos e profetas judeus divinizados, Jacó, Moisés, Salomão, e em fórmulas hebraicas. As divindades estrangeiras, Ísis, Atis, Cibele, em geral separadas dos templos, tornam-se patronas de encantamentos oficiosos ou ilícitos. Assim, nada distingue em espírito a magia grega de suas predecessoras orientais. A originalidade grega reside em atitude de sua elite em relação ao ocultismo. Pela primeira vez é colocado o problema da eficiência da magia. Apolo questiona Dionísio. Durante o século VI a.C., para a escola jônica, os astros não são mais deuses, porém simples meteoros. A mágica cerimonial é minada pela base. Se escapa da crítica dos physicoi, tropeça na visão matemática do sustentáculo metafísico de uma astronomia positiva. Tais almas são tão inflexíveis como os teoremas de Euclides e, se a Terra é o centro do mundo, é por razões geométricas, conforme o de Coelho, de Aristóteles. Sem dúvida, as primeiras especulações científicas libertaram-se lentamente da atmosfera mágica, e para os pitagóricos, os números são figuras e as figuras são as coisas. Percebemos aqui a identificação do símbolo e do simbolizado, característica da eficácia mágica. Paradoxalmente, a medicina pré-hipocrática já é nitidamente positiva, como descarta as curas descritas na Ilíada e na Odisseia. Resta, contudo, no ativo do pensamento grego clássico, o fato de haver encetado através da ciência contra a magia, uma luta que o pensamento cristão continuará em nome da moral. A antiga religião romana está certamente permeada do espírito mágico. A prece é uma fórmula estereotipada. No sacrifício, a imagem em pão ou em cera vale pelo animal. A procissão dos irmãos Árvales através dos campos e as festas dos Saturnais são ritos contagiosos ou miméticos, mas já se invoca Mars te precor quae soque e não mais se evoca os deuses. O realismo utilitário do romano conduziu, por certo, para uma religião sem panteão organizado, nem figuras abstratas, condição favorável à magia, mas também para uma concepção jurídica do laço religioso. É um contrato, e muitas vezes podemos comparar as fórmulas das preces e as do direito, e isto, ao assimilar o Deus a um interlocutor dotado de vontade, leva o fiel à exigência da prece. O bom senso calmo do latino desvia-o também das práticas delirantes, estáticas das magias primitivas e orientais. Só quando se verifica a invasão intelectual vemo-las surgir em Roma. Mas os imperadores, proscrevendo a magia, procuravam apenas reservar os seus benefícios. Todos são supersticiosos. Augusto manda queimar os livros divinatórios, mas usa amuletos e manda tirar seu horóscopo. Tibério mantém os serviços de um astrólogo. Só com o advento dos imperadores cristãos a magia é universalmente condenada. O início da era cristã, ela tem certos detalhes. Nos tempos antigos existiam muitas bruxas relatadas na literatura da Mesopotâmia, Egito e grega. Na maioria dos versos e relativos destacando a mitologia local. Podem ser verificados
relatos até mesmo nas religiões que se mantiveram desde então, como o cristianismo e sua Bíblia, em relatos usados para condenar as bruxas no Êxodo. No século 3 e 4 de nossa era, inauguram uma nova época de credulidade universal. A crítica epicurista e séptica, porém, seu auditório cultivado. O pensamento cristão ou pagão banha-se do maravilhoso. Uns proscrevem a magia como sacrílega, outros pretendem distribuir a teurgia da magia negra, a única condenável, mas todos creem igualmente na eficiência dos sortilégios. O cristianismo aceita sem crítica a demonologia judaica. Nela existem bons e maus demônios, mas a palavra acabou por designar em geral os gênios malfazejos aos quais os judeus assimilavam, aliás, todos os deuses estrangeiros. Assim, Beelzebu, príncipe dos demônios, é o filisteu Baal-zebu, esquecendo o sentido exato do termo grego. Numerosos apologistas pretenderam arrancar aos próprios pagãos a confissão de sua malícia. Não chamavam eles os seus deuses de demônios? Os gênios povoam os céus e a terra. Pestes, chuvas de granizo, tempestades são obras desses espíritos maus. O homem pôde subjugá-los por meio de certos signos, pela virtude de certas pedras, de encantos, de cerimônias. Em 305, o Concílio de Elvira, condenando as práticas ocultas, deixou claro que as considerava eficientes. O espírito da religião sofre, aliás, incessantes ameaças de invasões mágicas. Em Irineu, o batismo torna-se um rito por excelência, onde não mais intervém as resoluções interiores. Os círculos gnósticos imitam a salvação, a receptação correta de formas cômodas e a repetição de ritos materiais aos quais se atribuem resultados espirituais. A luta contra a magia será, pois, conduzida em duas frentes. Primeiro, a partir de Constantino, os imperadores cristãos confundem cada vez mais, do ponto de vista jurídico, o crime de magia e o culto pagão. As leis de 319 e 321 d.C. condenam a adivinhação privada e a magia criminal, mas o culto pagão ainda permanece livre. Constantino interdita absolutamente qualquer espécie de auspício e magia, público ou particular, e Teodósio, de 392, proíbe todos os demais atos privados de devoção pagã. Desta data até o século VI, quando Justiniano determina o fechamento de todos os templos, o culto pagão esboroa-se e conhece progressivamente a sorte de toda religião decadente em face de crenças novas. Torna-se sinônimo de magia e desaparece qualquer distinção, mesmo que os pagani camponeses ainda observam os ritos no fundo dos campos, que findam assim por justificar as acusações de magia negra lançadas contra eles pelos cristãos. Após a formação das igrejas cristãs, o culto das antigas deidades e os velhos caminhos, numa transformação dos antigos festivais para as festividades cristãs. Com todo o pragmatismo cristão, o Papa Gregório, quem mandou o Santo Agostinho à Inglaterra em 597 d.C., e este atestou que seria muito mais fácil adaptar festas cristãs às festas de equinócios e solstícios. Mas, recentemente, ele deixou de se fixar no campo para que se mantivesse dentro de centros populacionais que se formavam no século XIII adiante, e começaram as atividades organizadas de cultos religiosos, com práticas distintas de um para o outro. Daí a bruxaria passou a se manter como uma religião, se afastando das individualidades da feitiçaria para entrar nas atividades reguladas por uma série de dogmas cada vez maior. Isto também fez com que começasse a queda de braços entre a bruxaria e as religiões predominantes, só que na época entrando em atrito direto com o poder do perfil masculino predominante até então. Vamos dar mais uma pausa para tomarmos um cafezinho ou tomarmos alguma coisa, ok? Até mais. This morning, 'cause you didn't go to bed, you were watching the whites of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking. The days off, you've been reading some old letters. You smile and think how much
and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. You could have done anything if you wanted, and all your friends and family think that you're lucky. But the side of you will never sees when you're left alone with the memories that hold your life together like glue. You pull back your curtain and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day when things fall into place. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. This is the day your life will surely change. Para você, História da Feitiçaria vai além do simples místico. Torna explícitos fados derivados ou causadores, ferramentas para a tua análise das atividades cotidianas na crença básica em seu próprio sucesso, seu lugar no universo que a busca individual compreende, a tua liberdade a tomar tuas próprias decisões com abordagens nas religiões atuais. Procure em www.clubedeautores.com.br, procure Murbox.